A gente cresceu assistindo Toy Story, mas eu acho que só entende o filme de verdade depois que vira adulto. A gente para de ver os brinquedos e começa a ver a angústia por trás deles. Imagina a pressão de ter que estar sempre pronto, mas só poder viver quando alguém olha pra você. É uma vida baseada no medo, o medo da substituição, o medo do armário escuro, o medo do tempo, porque pra um brinquedo, o crescimento da criança não é uma vitória, é o fim da linha. O seu propósito morre quando o seu dono começa a viver. Bizarro pensar nisso, né? Olha, eu não quero estragar a sua infância, mas Toy Story é secretamente o filme mais perturbador da Pixar. Toy Story sempre foi lembrado como um dos filmes mais importantes da animação. Uma história aparentemente simples sobre brinquedos que ganham vida quando ninguém está olhando. Colorido, divertido e cheio de personagens carismáticos. Ele marcou a infância de milhões de pessoas. Mas existe um detalhe curioso que muita gente nunca percebeu. Por trás dessa história infantil, existe algo muito mais estranho e até perturbador. Imagine viver sabendo que sua existência depende de alguém brincar com você. Imagine passar anos com medo de ser esquecido, abandonado ou substituído por algo mais novo. No universo de Toy Story, os brinquedos não vivem apenas aventuras. Eles vivem com um medo constante, o medo de deixar de ter um propósito. E quando você começa a observar o filme por esse lado, algumas cenas passam a perceber muito mais sombrias do que lembrávamos. Brinquedos mutilados em um quarto que parece cenário de filme de terror. Personagens enfrentando crises existenciais. Histórias sobre abandono, solidão e até momentos em que os personagens encaram a própria morte. Então a pergunta é: Toy Story é realmente apenas um filme infantil? Ou será que secretamente ele sempre foi uma história de terror psicológico disfarçada de animação? Hoje, nós vamos revisitar todos os filmes da franquia e analisar essas camadas mais sombrias, desde as cenas perturbadoras até os elementos psicológicos e audiovisuais que fazem Toy Story ser muito mais profundo do que parece. Pessoal, e a gente vai fazer uma viagem. Quando Toy Story foi lançado em 1995, ele não era apenas uma animação infantil. Na verdade, ele marcou um momento histórico para o cinema. Toy Story foi o primeiro longa-metragem da história totalmente animado em CGI, computação gráfica. Até aquele momento, as animações mais famosas ainda eram feitas principalmente com animação tradicional desenhada à mão. O trabalho do estúdio Pixar mudou completamente essa lógica. A tecnologia permitiu criar personagens tridimensionais, cenários com profundidade e movimentos de câmera muito mais cinematográficos. Isso abriu caminho para praticamente todas as grandes animações em 3D que vieram depois, influenciando estúdios do mundo inteiro. Mas o que realmente faz Toy Story se destacar não foi apenas pela tecnologia. O filme também trouxe um tipo de narrativa muito mais emocional e psicológica para as animações. A história de personagens como Woody e Buzz Lightyear não gira apenas em torno de aventuras divertidas. Na verdade, o roteiro explora sentimentos muito humanos, como ciúme, insegurança, medo de ser substituído e crises de identidade. Um dos momentos mais marcantes do filme acontece quando Buzz percebe que não é um verdadeiro patrulheiro espacial, mas apenas um brinquedo. Essa cena representa uma quebra de identidade, quase como uma crise existencial, algo extremamente profundo para um filme voltado ao público infantil. Da mesma forma, Woody vive constantemente com o medo de perder seu lugar como brinquedo favorito de Andy, o que gera conflitos emocionais que tornam a história muito mais complexa do que parece à primeira vista. Por isso, Toy Story não revolucionou apenas a tecnologia da animação. Ele também mostrou que filmes animados poderiam contar histórias emocionalmente maduras, capazes de tocar tanto crianças quanto adultos. E talvez seja justamente essa mistura de inovação técnica com temas psicológicos profundos que faz Toy Story continuar sendo analisado e reinterpretado até hoje. Quando a gente olha para o primeiro Toy Story, parece só uma aventura divertida de brinquedos. Mas quando você começa a prestar mais atenção nas cenas e nos sentimentos dos personagens, percebe que o filme tem momentos bem perturbadores. Os personagens principais são o Woody, que é o líder dos brinquedos do Andy, o Buzz Lightyear, que chega como brinquedo novo e acaba roubando a atenção, e também o Sid Phillips, que é o vizinho do Andy. E é justamente nesses personagens que começa a parte mais sombria da história. Primeiro, tem uma das cenas mais famosas do filme, o momento em que o Buzz descobre que ele não é um patrulheiro espacial de verdade. Até aquele momento, ele acredita totalmente que veio do espaço, que tem uma missão, que é um herói. Só que depois de assistir um comercial na televisão, ele percebe uma coisa muito pesada. Ele é só um brinquedo. Tem aquela cena que ele tenta voar pela casa achando que vai conseguir. Por alguns segundos parece que vai dar certo, mas ele cai. E naquele momento ele entende que tudo que ele acreditava sobre si mesmo não era real. É praticamente uma crise existencial completa.
completa. É como se ele pensasse: se eu não sou quem eu sou, é como se ele pensasse: se eu não sou quem eu achava que era, então quem sou? Isso é um tema muito profundo até para adultos, quanto mais para um filme infantil. Mas o filme também traz um outro tipo de terror, o terror visual. Isso aparece principalmente com o personagem Sid. O Sid não é um vilão comum. Ele representa um tipo de medo muito específico da infância, o medo de ter seus brinquedos destruídos. No quarto dele existem vários brinquedos completamente deformados. Tem, por exemplo, uma boneca com a cabeça de aranha, brinquedos misturados, partes trocadas e braços e pernas de outros bonecos. Esses personagens parecem literalmente saídos de um filme de terror. O ambiente do quarto do Sid também ajuda muito nisso. É escuro, bagunçado, cheio de objetos estranhos. E tudo isso cria uma sensação muito diferente do quarto colorido de Andy. Ou seja, mesmo sendo um filme infantil, Toy Story consegue criar momentos que são realmente perturbadores. E talvez seja justamente por isso que ele funciona tão bem, porque por trás da aventura divertida existe uma história que fala sobre identidade, medo e existência. Quando chegamos em Toy Story 2, a história fica ainda mais profunda e psicológica. Se no primeiro filme o tema principal era identidade, aqui o foco muda para algo ainda mais pesado, o medo de ser esquecido. Nesse filme nós conhecemos dois personagens muito importantes, Jessie e Stinky Pete. Eles fazem parte de uma antiga coleção chamada Woody's Roundup, um programa de TV do passado. Mas é principalmente através da Jessie que o filme mostra um dos momentos mais emocionais e perturbadores em toda a franquia. Existe uma cena muito famosa acompanhada da música When She Loved Me, que significa Quando Ela Me Amava. Nessa sequência, Jessie começa a lembrar da sua antiga dona. No começo, tudo é felicidade. A menina brinca com ela todos os dias, leva ela para todos os lugares, dorme com ela. Jessie era o brinquedo favorito. Só que o tempo passava, a menina cresce, e aos poucos ela começa a deixar Jessie de lado. Primeiro ela para de brincar tanto, depois Jessie fica esquecida embaixo da cama, e chega um momento em que ela simplesmente é colocada em uma caixa e abandonada. Essa cena é muito pesada, porque ela mostra algo que quase todo brinquedo do universo de Toy Story está destinado a viver. Uma verdade cruel. Todo brinquedo será esquecido um dia. E quando você para pra pensar, isso vai muito além do que um simples filme infantil. Essa história funciona quase uma metáfora sobre a vida. E sobre aquele medo que muitas pessoas têm de um dia perderem a sua importância ou serem deixadas para trás. Por isso, Toy Story 2 acaba sendo ainda mais melancólico que o primeiro filme, porque ele mostra que no mundo dos brinquedos, o final feliz nunca dura para sempre. Quando chegamos em Toy Story 3, a história da franquia fica ainda mais pesada emocionalmente. Se os filmes anteriores já falavam sobre o medo de abandono e crise de identidade, aqui o tema vai ainda mais longe. Esse talvez seja o capítulo mais sombrio de toda a saga. Logo no começo do filme, já existe uma mudança importante. Andy cresceu, ele está indo para a faculdade, e os brinquedos começam a perceber algo que eles sempre temeram. O tempo está passando, e o momento de serem deixados para trás está cada vez mais próximo. Durante a história, eles acabam indo parar em uma creche chamada Sunnyside. No início parece um lugar perfeito, cheio de crianças e brincadeiras, mas logo eles descobrem que ali existe uma espécie de ditador, controlando tudo. Esse personagem é o Lotso Hungry Bear, também conhecido como Lotso. O interessante é que Lotso não é um vilão tradicional, ele também foi um brinquedo amado no passado, mas acabou sendo substituído e abandonado. Isso fez com que ele se tornasse amargo e cruel, ou seja, o vilão da história é basicamente um brinquedo quebrado emocionalmente. Mas o momento mais perturbador do filme acontece perto do final. Existe uma cena muito famosa em que os brinquedos acabam indo parar em um incinerador de lixo. Eles tentam escapar de todas as formas, mas chega a um ponto que percebem que não tem mais saída. A esteira continua levando eles em direção ao fogo. E então acontece algo muito forte. Um por um, eles começam a se dar as mãos, sem falar nada, sem gritar. Eles simplesmente aceitam o que está prestes a acontecer. Essa cena é extremamente poderosa, porque ela mostra algo que quase nunca aparece em filmes infantis. Personagens encarando a própria morte. Não existe piada, não existe solução naquele momento. Só existe o silêncio e a aceitação. E é justamente por isso que essa sequência ficou marcada como uma das cenas mais intensas já feitas pela Pixar. Ela transforma uma história sobre brinquedos em algo muito mais profundo. Uma reflexão sobre medo, destino e sobre o momento em que não temos mais controle do que vai acontecer.
Quando chegamos em Toy Story 4, a franquia entra em um território ainda mais filosófico. Se os filmes anteriores falavam sobre abandono, identidade e medo de ser esquecido, aqui o tema central passa a ser algo ainda mais profundo: o propósito de existir. E tudo isso aparece através de um personagem muito estranho, mas também muito simbólico: o personagem Forky. Forky não é um brinquedo comum. Na verdade, ele foi criado pela Bonnie, usando objetos que estavam literalmente no lixo: um garfo de plástico, massinha e alguns pedaços de material reciclável. Só que existe um detalhe muito curioso sobre ele. Diferente dos outros brinquedos, Forky não aceita o fato de ser um brinquedo. Durante boa parte do filme, ele repete a mesma coisa várias vezes: eu sou lixo, eu não deveria existir. E toda vez que ele tem a chance, ele tenta se jogar no lixo novamente. Isso pode parecer uma piada no começo, mas se você parar para pensar, é uma ideia extremamente existencial. Forky está constantemente questionando a sua própria existência. Ele não entende qual é o seu papel no mundo, não entende por que foi criado e nem qual é o seu propósito. É praticamente uma crise existencial completa. Enquanto os outros brinquedos vivem com medo de serem esquecidos, Forky vive com um tipo diferente de angústia. Ele não entende porque ele existe em primeiro lugar. E é justamente aí que o personagem Woody entra novamente como uma figura importante. Woody tenta explicar para Forky que o propósito dele não é ser lixo, mas sim ser importante para alguém, no caso para Bonnie. Ou seja, mais uma vez, Toy Story transforma uma ideia simples em algo muito profundo. No fundo, essa parte da história fala sobre uma pergunta que todo ser humano já fez em algum momento da vida: qual é o meu propósito? E talvez seja por isso que Toy Story 4 parece tão diferente dos outros filmes da franquia. Ele não está apenas contando uma aventura, ele está explorando o vazio existencial de existir sem entender o porquê. Depois de olhar para todos esses filmes, fica uma pergunta interessante: será que Toy Story e toda a franquia realmente estão falando sobre brinquedos? Ou será que os brinquedos são apenas uma forma simbólica de falar sobre a própria vida humana? Se você prestar atenção, todos os conflitos da história são na verdade conflitos muito humanos. O Woody tem medo de ser substituído por alguém mais novo, algo que muitas pessoas sentem na vida real, no trabalho, nas amizades ou até nas relações pessoais. O Buzz Lightyear passa por uma crise de identidade quando descobre que não é quem ele pensava ser. Essa é uma pergunta muito antiga da filosofia: quem eu realmente sou? Já personagens como Jessie mostram o medo de ser abandonado e esquecido com o passar do tempo. E quando chegamos em personagens como Forky, a história chega em uma pergunta ainda mais profunda: qual é o meu propósito da nossa existência? Essas perguntas não aparecem só no cinema, elas aparecem na própria filosofia. Por exemplo, filósofos existencialistas como John Paul Sartre e Albert Camus falavam muito sobre a ideia de que o ser humano vive tentando encontrar sentido na própria existência. E de certa forma, os brinquedos de Toy Story vivem exatamente esse tipo de dilema. Eles existem para cumprir um propósito: serem amados por uma criança. Mas quando essa criança cresce, surge o mesmo medo de que muitos seres humanos têm: o medo de se tornarem irrelevantes. E talvez seja justamente por isso que Toy Story emociona tanto, porque por trás de toda a animação colorida, das piadas e das aventuras, existe uma história que fala sobre algo muito universal. No fundo, Toy Story não está contando apenas uma história de brinquedos. Ele está contando a história de todos nós. Se você chegou até aqui no vídeo, provavelmente aconteceu uma coisa: você nunca mais vai olhar para o Toy Story da mesma forma. A gente começou falando de uma animação infantil, mas no final percebemos que a história é muito mais profunda. Uma história sobre identidade, abandono, propósito e sobre as coisas que fazem parte da própria experiência humana. E esse é exatamente o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer aqui pro canal. Se você curte cinema, análise de filmes, curiosidades sobre histórias que marcaram a cultura pop e também entender os detalhes técnicos por trás das obras, então esse canal foi feito para você. Aqui a gente não só assiste os filmes, a gente mergulha dentro deles. Então já aproveita agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e me siga nas redes sociais para ficar ligadinho aos bastidores, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas que também amam o cinema. E claro, me conta aqui nos comentários: depois dessa análise, Toy Story ainda parece um filme infantil para você? Ou ele sempre foi muito mais sombrio do que a gente imaginava? Eu vou adorar ler as teorias e opiniões de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui!